No vídeo de hoje eu vou dar a minha avaliação de um carinha que o pessoal tem me pedido muito aí, o Airbridge, o M-Vive, M-Vive. A pronúncia é ruim, mas o vídeo é bem legal, então fica com a gente até o final. Fala pessoal, Josué Marins, esse aqui é o Som para Sua Igreja. Quem não me conhece, eu ajudo técnicos, operadores de igreja e igrejas a chegar no som de qualidade. E no vídeo de hoje eu vou fazer a minha avaliação aí do Airbridge da M-Vive. M-Vive. Eu não sei inglês, galera, então desculpa aí a pronúncia. Mas basicamente é isso, pessoal. A minha intenção aqui hoje é fazer uma análise aí em cima desse carinha. O pessoal tem me pedido muito aí, não só análise desse equipamento, desse dispositivo em específico, mas soluções aí para retornos com fone. E eu acho isso aí muito interessante, tá? Acho bem legal, porque eu particularmente vivenciei uma transição. Sou de uma época que fone era quase um sacrilégio, né? Os músicos tinham muita resistência a qualquer menção, até às vezes, à questão do fone. Havia muito preconceito, assim, as pessoas não curtiam, não gostavam. E como tudo que é novidade, eu entendo, entendo de verdade mesmo o porquê se tinha essa resistência à utilização de fone, porque de verdade era uma coisa que ainda não sabia ser feita, né? Muitas vezes a qualidade era ruim, a qualidade dos fones, a mixagem para monitoração, era tudo muito precário e as pessoas, né? Eu sempre falo da relação que a gente tem com as caixas de som, é uma relação que é da vida inteira, e aí de repente você tirar a pessoa que está acostumada com o amplificador dela, ou tirar a pessoa, né, que está acostumada ali com aquele retorno de chão, você fazer uma transição muito brusca e as pessoas sentem a diferença. Por isso a importância da gente fazer a monitoração via fone da melhor forma possível, de preferência sempre estéreo, com uma mixagem bacana, com um fone legal, com um sistema bacana. É, e hoje, né, ver essas perguntas rolando no canal mostra que de verdade a galera tem estado mais aberto para isso. Isso é bem legal. Acho que a questão da internet ajuda bastante nesse sentido, uma vez que hoje você consegue ver backstage de shows e ver que a galera em peso já assimilou isso de uma forma quase que unânime, né? Para não dizer unânime. E que principalmente uma coisa não exclui a outra. O fato de você estar com inia não exclui o retorno de chão, não exclui os amplificadores. Esses dias eu vi um vídeo bem legal do Vitor Pradella tocando num show com o Mauro Henrique lá no Sul, onde está todo mundo de fone. O vídeo deve ter sido gravado, imagino eu, com o celular. Então você consegue ali ter a captação do áudio do som do palco. Basicamente você tem uma bateria acústica, né? Você tem ali o amp de guitarra, cara, comendo solto no palco, e é basicamente isso, você não tem mais nada. Aí você consegue ver a voz do Mauro no PA, você consegue ver os outros elementos no PA, né? Que estão atrás da linha, então você vê aquele som um pouco mais abafado, né? Você consegue ter aquela percepção do som que está indo para a galera. E ao mesmo tempo, né, que seria uma coisa ruim você ter um palco só com som de guitarra, né? Teria músico não se ouvindo. Cara, você não percebe em nenhum momento a galera com dificuldade, porque tá todo mundo ali com seu fonezinho, tá todo mundo ali se ouvindo, né, com uma mixagem bacana. E aí você consegue deixar o amp ali para fazer o trabalho dele, né, pelas questões de captação direta ali do amplificador, né? E e isso é bem legal. Você consegue ver esses exemplos hoje na internet. E isso, sem dúvida, ajuda as pessoas a mudarem a concepção e o entendimento que elas têm em relação a isso. Então,
Sem demora, vamos logo para o nosso conteúdo. E a gente está aqui hoje para falar desse carinha, né? É o Airbreed da M5 Wave, cara. Não sei, talvez um dia eu saiba, né, como é que se pronuncia esse negócio direito, tá? Infelizmente eu não tenho aqui, galera, o nosso carinha em mãos, mas tem um linkzinho aqui qualquer que eu peguei na internet, da AliExpress, só pra gente ver a carinha dele mesmo. Eu pesquisei bastante, tá, pessoal? Os pontos, né, que envolvem esse cara. Tem muitas coisas bacanas aí pra gente falar a respeito desse carinha, tá? Mas assim, para começar, eu acho que os pontos mais interessantes que a gente vai ter em relação a esse dispositivo é o custo, tá? De forma geral, de tudo que eu vi, de tudo que eu pesquisei, é um cara que entrega uma solução, uma proposta de uma solução por um custo, cara, muito acessível, né? Se você está acostumado a comprar coisas aí na AliExpress, né, comprar internacionalmente, trazer, como tudo, mais ou menos, a gente acaba achando conteúdos, né, novidades, né, soluções aí por um preço às vezes muito interessante. Mas, como tudo, né, em geral, quando, né, quem está acostumado com esse tipo de aquisição aí, o custo, ele muitas das vezes tem lá o seu preço, né? Você consegue ter um custo acessível, mas a gente nunca consegue ganhar em tudo. Com esse dispositivo ele não é diferente. Ah, José, mas ele é bom ou ele não é bom? A gente até o final do vídeo, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo vai depender da sua usabilidade. Como é que você vai usar, como é que é a sua realidade. A minha intenção com esse vídeo é listar essas questões para que você avalie a sua condição, se você ainda vai comprar, então você está bem ciente do que vai envolver, né, o que você vai ter, juntando as características do produto, né, mais a sua realidade. E se você tem, de repente, está com algum tipo de dificuldade, você conseguir contornar isso e ter um uso mais interessante do dispositivo. Mas sem dúvida, o preço é o que mais soma a favor desse dispositivo. Se você for pegar qualquer outra solução de monitoração, principalmente sem fio, né, que é uma coisa bem legal, todo mundo, músico, cara, de forma geral, já tá tão ali, cabos, sabe, imerso ali, e às vezes a questão do você tá livre, tá solto, né, poder, às vezes, não é nenhuma questão que o cara vai, sabe, andar e correr de um lado pro outro no palco, mas é o fato de você não se sentir preso, tá, principalmente se a gente está falando aí de retorno para vocalista, né. O vocalista, sim, normalmente costuma andar mais e no palco, e essa liberdade ela faz toda a diferença ali para a interpretação, para a própria aplicação, às vezes, da técnica, da interação com o público, né, com a igreja, de uma forma geral. Então, isso aí é muito interessante, é muito válido. Tá? O segundo ponto que eu achei interessante nesse dispositivo é a taxa, né? A taxa, segundo a especificação dele, né, a qualidade do áudio dele aí está de 24 bits, que é uma taxa muito, muito interessante, se falando de áudio digital, a 48 kHz, né, o sample rate dele. Então, são duas taxas ali, né, duas resoluções que coloca aí esse dispositivo com uma resolução de áudio muito boa. E de tudo que eu vi em relação à questão áudio em si, qualidade do áudio, que eu pesquisei, do que eu li, do que eu corri atrás, cara, não vi ninguém reclamando, o áudio é ruim, o áudio, ele pode ter lá suas características em relação a impregnar isso no áudio em si, mas não vi nada que fosse
muito berrante, assim, muito fugisse muito ah, cara, muda completamente o som. Não vi nada disso. Então, é uma taxa de áudio bem interessante. Uma coisa é a qualidade do áudio de si, outra coisa é a maneira como ele vai transmitir. Afinal, é um dispositivo sem fio. E aí sim a gente pode ter algumas coisas para comentar aqui que a gente vai falar ao longo do vídeo. Mas são coisas bem distintas e a qualidade de áudio em si dele parece ser uma coisa bem honesta, tá? Uma outra coisa interessante que eu vi foi a baixa latência desse dispositivo, tá? A gente está falando algo aí em torno aí de 12 milissegundos. Pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Não existe hoje, a gente está falando de um dispositivo que ele é digital. Então, ele vai receber ali a informação analógica, vai converter isso para digital, vai transmitir isso aí numa frequência, ou vai receber, vai decodificar, né, voltar isso para analógico e, né, você vai poder ouvir isso daí, né, no seu fonezinho. Pessoal, não tem hoje nenhum dispositivo que obedeça esse padrão que ele não tenha nenhum tipo de latência. Tá? O que é latência, José? Se você está aqui, chegou no vídeo, não sabe o que é latência? É exatamente esse tempo entre você converter um sinal analógico em digital e fazer desconverter isso novamente. Então, esse processo a gente vai chamar de latência. Quanto maior for o tempo desse processo, maior vai ser a latência e mais você vai perceber esse tempo. Praticamente, falando em termos práticos, assim, é o músico que está com o instrumento dele tocando, monitorando via aí a WebRead aí, e entre ele bater a nota e essa nota chegar no ouvido dele, ele consegue perceber. Ele bateu a nota chegou. Não é simultâneo, não é no mesmo tempo que ele está fazendo isso. Ele consegue perceber que o som demora um pouquinho a chegar na orelha dele ali. Como eu disse, todo dispositivo faz isso e, cara, 12 milissegundos é uma latência muito baixa. Muito baixa. De tudo que eu pesquisei, não vi ninguém reclamando. Não dá para perceber, Josué, de repente é uma coisa muito pessoal, que vai variar muito de músico, de percepção para percepção. Se a pessoa às vezes é uma pessoa com um ouvido mais apurado, tem uma exigência maior, talvez ela perceba isso um pouco, mas é muito difícil, tá? Eu acho que nesse sentido é uma latência assim bem aceitável. Então pode ficar nesse sentido. Se isso for uma preocupação sua, você pode ficar despreocupado, que não vai te atrapalhar a tocar. Você vai conseguir fazer isso bem tranquilo aí, tá bom? Como eu já falei, é um dispositivo digital, e isso soma, né, voltando para aquela questão do custo, de tudo que a gente falou até agora, por ser digital, taxa, enfim, pelo custo que isso é algo bem positivo em relação a ele, porque se você pegar qualquer outro sistema de monitoração aí sem fio, os digitais eles costumam ser bem mais caros em relação a isso. Então você está levando um dispositivo que tem uma conversão ali para digital que vai manter essa taxa, manter uma qualidade bem interessante aí do seu áudio por um custo bem acessível comparado a outras marcas, tá? Você tem a opção de trabalhar com ele em mono e em estéreo. Isso é interessante porque vai depender muito da tua infra, né? Daquilo que você tem enquanto estrutura aí na sua igreja, né? Da sua mesa de som, dos seus auxiliares, tá? Eu sempre recomendo, galera, que você faça a tua monitoração estéreo. Se possível, faça estéreo. Porque se você quiser trazer uma ambiência, né, fazer uma mixagem interessante, trabalhar aí o LR, né? Quero monitor, bota teclado aqui no meu fone, então você bota, né, tem o pô aberto direita e esquerda. Tudo isso vai trazer uma ambiência melhor para tua monitoração. Lembra aquilo que eu falei, né, de que
nos primeiros, né, nos primeiros momentos dessa monitoração via fone, as pessoas tinham muita resistência. Um fato era muito considerável, era isso, as pessoas monitoravam em mono, né? O sinal era mono. Então vem aquele som todo aqui, ó, para frente, né, no meio da testa, fica chapado, sem profundidade. Então eu sempre recomendo, cara, faça a sua monitoração em estéreo. Tem conteúdo aí falando sobre isso, de como você fazer isso lá no Instagram, aqui no YouTube eu também já falei um pouco sobre isso. Então eu sempre recomendo que faça estéreo. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, tá? É que cada um é uma realidade, cada igreja tem uma situação. Então eu de verdade eu entendo esse processo e esse dispositivo ele vai te dar esse recurso. Ah, não tenho como, só tenho um auxiliar, Josué, não tenho minha mesinha analógica, só tem um auxiliar apenas. Então vai de mono, galera. Vai de mono, mas sabendo, né, que não é. E se a monitoração não ficou legal, você já sabe um dos motivos pelo qual ela não ficou legal. E aí é uma oportunidade que você tem como técnico, operador, falar, ó, não tem como ficar mais legal porque a gente tem essa limitação. Não é, você deixa claro que não é uma escolha sua, uma preferência sua, é uma limitação dos recursos que a igreja tem, né? Se você já está comprando esse dispositivo para melhorar a infra, né, da sua igreja, né, a monitoração, o som, né, chegar nesse som de qualidade que a gente tanto fala aqui, você já tem um ponto aí, tá, para uma outra melhoria possível para que isso fique mais legal ainda, que esse som ele fique melhor ainda, tá bom? Então deixa tudo claro, todo mundo vai entender, né? E você tira essa responsabilidade de você, mas você consegue aí trabalhar com mono e com estéreo nesse dispositivo. Aliás, deixa eu voltar aqui na fotinha, que é uma coisa que eu acho interessante, até queria comentar isso com vocês. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Aqui, ó, essa foto aqui. Eu achei interessante só isso, ó. Você tem um transmissor e o receptor aqui, receiver, né? Receptor e o transmissor. O transmissor você pode trabalhar em mono estéreo e o receiver você também consegue trabalhar ele em mono estéreo. Se eu mandar estéreo, né, jogar essa chavinha para estéreo, ele vai transmitir estéreo. E se por algum motivo o músico chegar aqui e quiser ouvir mono, ele pode bater para mono. Isso, de uma forma técnica, né, a gente consegue entender, né, você passar de estéreo para mono é uma coisa mais tranquila de você entender. Agora, se por algum motivo no transmissor aqui o cara bateu para mono, esse cara aqui bater para estéreo, será que funciona? Infelizmente, isso é uma coisa que eu não tenho em mãos para poder conseguir demonstrar isso para vocês, tá? Não consigo, não tenho esse recurso nesse momento, mas eu achei válido comentar isso com vocês, porque isso pode ser, de repente, uma dúvida, né? Você está aqui assistindo o vídeo, né? Observou isso, assim como eu observei, e eu não vi, não pesquisei sobre isso, não achei ninguém falando a respeito disso. Então, assim, se você está aqui, tem esse dispositivozinho aqui, tem esse AirBridge, já fez esse teste, então deixa aqui nos comentários, né? Sacia aí a nossa curiosidade, a minha curiosidade, de repente a curiosidade de uma outra galera. Os comentários aqui é sempre um lugar interessante pra gente trocar essas ideias aí, pessoal. Valeu? Então, deixa a tua contribuição e explica o que acontece. Espero que não exploda. Mas espero que seria bem interessante. Se disser que transforma estéreo, eu vou achar bem interessante, bem legal. Porque do ponto de vista técnico, né, me parece um pouco estranho você ter essa opção tanto no transmissor quanto no receptor. Para mim faria mais sentido ter apenas um dos dois. Mas ok, se tá lá, tá lá. Carregamento por USB tipo C, né? Isso vai te permitir. Ele não vem, tá, pessoal? Com o turbocharge. Deixa eu voltar aqui.
Tem uma fotinha aqui, se eu não me engano. Ó, ele vem com isso daí, ó. Isso aí que vem dentro da caixa, tá? Então você tem 2 cabinhos P2. Também é um ponto que eu acho meio curioso, porque ele te manda um P2 ali que tem aqueles 3 tracinhos, né? O LR, malha, mais o microfone. Mas a gente está falando de uma conexão que me parece, né, pelo que eu entendi, estéreo. Então não entendi o porquê desse terceiro tracinho. Não sei se é uma possibilidade de você mandar um sinal de volta. Também não consegui ver direito. Eu, particularmente, não consegui ver direito uma aplicação, para ser bem sincero e honesto com vocês. Mas ele vem aqui com esse cabinho, tá? Esse cabinho aqui, ó, você vê que é um USB para 2 tipo C. Então é legal que você consegue fazer o carregamento com dos dois ao mesmo tempo, dos 2 dispositivos. Tá, isso é legal, isso é interessante. Ele não vem com a pontinha, né? Você vê que ele não vem. Então, se você tiver aí um turbocharge aí, um carregador turbocharge, você pode plugar nele e carregar, e vai fazer com que eles carreguem, sejam carregados mais rapidamente aí. Então, isso aí é bem interessante, tá? Se você tem esse carregador hoje, quem não tem um carregador turbocharge, eu tenho, tá? Acho que em algum lugar aqui, tá? Meu carregadorzinho, e faz toda a diferença. Turbocharge hoje é vida, né? Para quem quer carregar, e tempo às vezes é muito precioso. Isso aí é legal porque, já adiantando aqui, ele diz ter uma bateria de 5 horas. Eu não sei, galera, se essas 5 horas elas são com volume no máximo, tá? De novo, se você tem um carinha desse, já passou pela essa experiência da bateria, eu vi algumas pessoas reclamando a respeito da bateria, que você guarda a bateria, guarda ele carregado, quando você deixar muito tempo guardado, for usar, parece que ele já descarregou. Eu vi, acho que, se não me engano, uma pessoa que eu vi comentando a esse respeito. Mas em geral ele tem aí, deixa eu ver aqui na descrição dele, acho que são 5 horas. Cadê? Não, diz aqui bateria de lítio, né? E por si só deveria não permitir essa questão da bateria ficar viciada e tudo mais. Mas fala uma bateria de 550 mAh. Isso aí vai dar volta aí de 5 horas. Vai dar por volta de 5 horas aí de duração. Não sei se é com volume no máximo. Quanto maior o volume, mais rápido essa bateria vai embora. Mas o fato dele ser tipo C, você tem um turbocharge, cara, você chegou na igreja para fazer um ensaio. O ensaio aí durou 2 horas. Você pôr o culto aí 7, você chega às 5. Então 5, 6, né? 5, 6, 7. Então 5, 6, 7. Então já são 2 horas aí de ensaio, mais 2 horas de culto. Você ficou aí com umas 4 horas, dependendo do volume. Às vezes, por uma garantia, você vai lá, pega ele, né, pluga, bota ali no turbocharger rapidinho, ele já dá aquela completada para você ficar mais tranquilo com relação a isso aí no seu culto. Lembrando, pessoal, que a maioria dos dispositivos, né, você tem o receptor, né, aquele que fica junto a você. Esse cara, ele usa bateria, tá? Só que o transmissor, na maioria das vezes, pessoal, ele tem uma alimentação externa. Então isso ajuda, tá? No sentido de você não ter que se preocupar. Mas nesse caso específico, com esse dispositivo, você vai ter que ficar ligado nisso. Não adianta você desligar o receptor e, cara, deixar o transmissor lá ligado, né? Dependendo, às vezes pode estar perto de você, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Às vezes ele pode estar longe de você. Então, cuidado, tá? Se desligou, desliga os dois, tá? O range de ação dele fala lá 30 metros ao ar livre, 15 metros entre paredes, tá? Galera, 30 metros, vamos lá. 30 metros já é coisa pra caramba. Sobre esse ponto específico,
Isso vai depender de algumas outras questões, né? A gente vai falar, vai envolver a questão da frequência, transmissão, né? Como é que é o teu espectro, né, de frequências, na onde a sua igreja está. É, que já adiantando, ele transmite, né, uma faixa, numa frequência de 2.4 Hz, né, gigahertz, que é a mesma do Wi-Fi. Então, se você tem essa banda já muito obstruída, porque quem não tem Wi-Fi hoje em dia, né, pessoal, às vezes as pessoas têm mais de um Wi-Fi dentro de casa, e repetidor, aquela coisa toda. Se dependendo de onde você estiver, isso for uma zona muito poluída, tá? Você pode sim ter um problema aí de interferência, pessoal, tá? Ele vem com uns canaizinhos ali que você pode trocar, mas já adiantando para vocês, mas é uma coisa que você precisa entender como é que tá aí a tua situação, saber se isso pode ou não, até onde isso pode ou não te atrapalhar nesse sentido. Tá, mas a gente está falando de 30 metros. E uma coisa é bom que fique claro nessa questão dos 30 metros. Josué, minha igreja tem 20 metros, né? Que já é um tamanho bem legal para igrejas. Você falando em, né, um espaço, né, para reunião da igreja. Em 20 metros, a House Mix fica lá no fundo, né? Ela é aberta, né? Não tem nenhum tipo de parede, né? A House Mix fica aberta ali, tudo mais, onde fica a mesa de som. E é tranquilo, 20 metros, então eu tô ali dentro de uma faixa ok. Pessoal, você está, né, mas vamos supor que você está lá fazendo ensaio com a banda, ensaio de louvor, comprou aí o dispositivo, botou lá no músico, e no ensaio é tranquilo, tá? A galera tá tocando e tudo mais, e o dispositivo ele funciona bem. Mas na hora do culto, cara, isso já muda. Isso já muda porque a igreja na hora do culto ela tá o quê? Tá cheia. Tá? Então isso já começa. Porque ele diz paredes, mas não é só parede, é tudo o que vai se colocar entre um dispositivo e o outro, entre o transmissor e o receptor, vai ser algum tipo de barreira, inclusive os corpos humanos, né? Então, se você tem coluna, a quantidade de pessoas, você está no fundo da igreja, tem que levar em consideração, por exemplo, às vezes tem igreja que tem palco, às vezes tem igreja que não tem palco. Então, às vezes está todo mundo ali, cara, na mesma linha, mesa de som, o público, a banda, então vocês estão na mesma linha, né? E é importante que os dispositivos eles se enxerguem. Aí o músico pegou, colocou o bootpackzinho, né, o receptor lá no cinto, na parte de trás ou na correia do instrumento. Então isso já vai dificultar a visualização. Isso é um dos motivos que eu falei com vocês que vai definir aí a usabilidade desse dispositivo. Eu vi uma galera fazendo os testes, né, e relatando algumas experiências, mas fica claro que assim a maneira como foi utilizada talvez não foi como é que eu vou dizer, não foi pensada, tá? Por exemplo, se você vai trabalhar com esse dispositivo na mesa de som, né, e logo na mesa de som, a mesa de som tá no fundo da igreja e o músico tá lá na frente, você tem que levar em consideração todas essas questões aqui. Às vezes, beleza, não tem problema você colocar ele na mesa de som. Às vezes a mesa de som é lá na frente, sabe? Então, você precisa levar isso em consideração. A mesa é lá no fundo, às vezes eu consigo, não usando o caminho que vem com ele, que é bem curtinho, mas você consegue, de repente, elevar esse dispositivo, se a mesa de som ela é um pouco, né, elevada em relação à igreja, a banda ficou lá, então você já melhorou a visão, né, o panorama ali em relação a um dispositivo conseguir enxergar o outro. E aí você eleva esse dispositivo um pouco mais, você vai de repente usar um outro cabo um pouquinho maior, cuidado com o tamanho, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dessa questão das conexões ali com o dispositivo, os cuidados que você precisa ter, mas desde que não seja um cabo muito longo,
você vai colocar ele ali mais alto e aí de repente isso já te ajude, né? Já melhore essa questão. Isso por quê? Por que eu estou falando da questão do cabo? Porque as conexões desse dispositivo, deixa eu voltar aqui, que eu acho que fica mais interessante eu mostrar isso para vocês. Essas conexões aqui, deixa eu ver se tem uma. Aqui eu já mostro o tipo C, deixa eu ver se tem uma com ele por cima. Seria basicamente isso aqui, ó. Essa aqui e essa daqui. Deixa eu ver se ele tem mais. Tem essa parte aqui da múltipla, né, transmissão. Mas não é nem isso. Eu tinha visto um que, cara, você conseguia ver uma fotinha dele bem de cima. E aqui realmente não tem esse anúncio. Mas aqui, pessoal, só para servir então de exemplo para vocês, essas conexões aqui, tá? Esse aqui é o receptor, esse aqui é o transmissor. Inclusive tá até errado isso aqui, estranho. O transmissor, na verdade, ele receberia não sinal de fone, né? O fone vai no receiver, mas tudo bem. Só para título de vocês entenderem, as conexões de áudio elas estão aqui em cima, tá? Então, seja para entrar com sinal e sair aí para o seu fone, tá? Ou para onde quer que você queira mandar esse sinal de áudio. Essas conexões, elas são conexões baseadas em estéreo e não em sinal balanceado. Então, quanto maior é a distância que você vai percorrer via cabo, né? Se é uma conexão estéreo ali, ele está usando o LR, por isso tem esses pininhos, esses risquinhos ali, né? Para levar o estéreo até o seu fone, né? Até o, enfim. O que vai acontecer? Você não está com o sinal balanceado. Então, quanto maior for esse cabo, maior vai ser a inserção de ruído, né, nesse áudio. Não é o que a gente quer. Isso é tudo, na verdade, que a gente não quer. Então, tá ali na mesa, vai levar o dispositivo, você vai precisar de um cabinho maior. Então, cuidado, tá? Cuidado. Pô, tava bom o som antes, eu fiz isso aí, já começou a dar ruído. Então, provavelmente, a questão deve estar nisso. Uma outra opção que você pode fazer se você tem esse problema na sua igreja, aproveita e deixa aí nos comentários, é você não trabalhar com esse dispositivo perto da mesa de som. Você vai sair ali com o teu saída, com o teu auxiliar, vai mandar isso aí via multicabo lá para frente, e lá na frente no teu multicabo você vai conectar ali, né, um cabinho de áudio, tá obedecendo aí a questão do balanceamento. Se você está trabalhando com estéreo, provavelmente você vai usar 2 canais, tá? Porque estéreo você precisa de 2 canais. Então você vai ter 2 cabinhos ali, XLR, tá? Que vai convergir em um único P2. E aí sim você vai entrar nesse dispositivo. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você já está com o dispositivo mais perto do músico, levando esse sinal o mais balanceado possível, tá? E aí com um cabo curto você faz a conexão no transmissor, ou seja, o equipamento está lá na frente. É ruim porque você não consegue tá vendo o equipamento, monitorando o equipamento, mas aí uma dica é talvez ter um auxiliar técnico ali, um outro operador de áudio que fique, né? Que já é uma recomendação que eu costumo dar muito aqui, né? Você nunca tá sozinho ali na mesa de som, tenha sempre um cara contigo. Esse cara às vezes pode ficar contigo na mesa, pode ficar ali perto do palco, né? Checando ali a questão dos músicos, qualquer problema. Quase um técnico barra hold, né? E aí se você tiver qualquer tipo de problema, o som começar a cortar o músico, ele consegue ir lá e olhar o transmissor, ver se tá tudo ok ali, tudo certinho. Tá? Então isso é uma opção. Você pode... meu palco é grande, Josué. O palco tem uns 10 metros de largura. Bom, Deus te abençoe se você tem um palco desse tamanho. Mas se ainda assim aí músicos, às vezes a banda é grande e tudo mais, e aí
né? O multicabo está de um lado, o músico com esse dispositivo está de outro, está do outro lado, e aí ele falha por conta dessa distância. Você pode sim levar esse dispositivo para mais perto dele, é só você aumentar o tamanho desse cabo, mas lembrando, não é um cabo balanceado, tá? Então, cuidado com essa distância. Eu não recomendo que você leve muito mais do que 6 metros do multicabo, né? Até aonde o músico vai estar. Não recomendo de verdade, pessoal. Você vai ter problemas aí, vai ter inserção de ruído. Estude a possibilidade, até se for o caso, de mudar o músico de posição ou mudar o multicabo de posição, mas não recomendo isso fortemente para vocês, tá bom? Então isso é um problema, pode ser um problema, é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim, mas como eu falei para vocês, tudo depende da realidade de vocês e da estrutura que vocês têm aí na igreja de vocês, tá? A questão da frequência de transmissão, e aí tem a maioria das pessoas deseja fazer com esse tipo de sistema, né? É você ter vários kits. A gente viu ali no site, né, que você consegue ter um transmissor para até 10 receptores. Ou seja, eu consigo pegar um auxiliar meu, jogar num transmissor e ter 10 músicos ali, entre cantores e músicos, recebendo, né, com um receptorzinho, com um fone. Só que qual é a questão? A galera vai estar recebendo o mesmo sinal de áudio. Tá? Então, se você aumentar a guitarra, aumentou para todo mundo. Se abaixou a voz, abaixou para todo mundo. E nem todo mundo quer ouvir necessariamente a mesma mixagem. As pessoas, os músicos, a banda, têm necessidades diferentes. Então, isso não é, acredito, do meu ponto de vista, que não é a melhor a melhor usabilidade, né? Ou pelo menos a mais desejada. O que a galera quer é ter vários kitzinhos desse, transmissor e receptor, e colocar isso, dividir, ou seja, o baixista tem um kit transmissor, receptor, o guitarrista tem outro kit, o batera tem outro kit, a batera não, que a batera fica sentado, né? Não, mas assim, a galera, né, principalmente os cantores, os ministros, né, a galera hoje usa aquela formação ali meio os backs com um ministro ali na frente, até porque na grande maioria das vezes o que eu vejo que tem sido muito feito é o revezamento entre as músicas, né, de quem está solando. Isso é legal, uma coisa bem bacana. Mas a galera quer usar isso, vários kits desse. E nesse ponto é um calcanhar assim, de Aquiles bem considerável que esse dispositivo ele tem. Porque eu pesquisei, né? Primeiro que assim, tem toda uma questão para você fazer o pareamento, né, de vários dispositivos. Uma vez que o equipamento em si, ele tem apenas, deixa eu ver se ele vai dar um zoom. Ele não está dando zoom. Mas aqui, ó, se você ver, tem um CHzinho dos dois e tem uma luzinha aqui, verde. Como é que você faz para parear esse dispositivo? Você liga, né, o receptor, ele vai ficar piscando, e aí você liga o transmissor e eles tendem a sincronizar, ou seja, eles vão começar a piscar até de forma igual. Estão piscando de forma diferente, de repente eles começam a piscar de forma igual até que eles sincronizam. E aí, beleza, você está com o dispositivo, estão pareados esses dispositivos. Quando você tem mais de um receiver e você quer fazer isso, aí já fica um pouquinho mais complexo, porque você não consegue. Você tem que desligar, e liga um, depois liga o outro, né? Desliga o transmissor, liga os dois receptores, aí liga o transmissor. É uma tentativa e acerto até que ele consiga reconhecer os dois. Agora, quando você quer fazer a questão dos kits, você tem esse botãozinho aqui em cima. Tinha uma fotinha aqui que a gente viu que ele mostra exatamente ele de perfil aqui. Aqui, ó, channel botão. Tá vendo aqui, galera? Então aqui você pressiona isso daqui, mantém pressionado e ele vai mudar. Ele vai mudar aqui no botãozinho.
ele vai mudar a cor. Então você mantém pressionado, ele vai começar a piscar, já trocou de canal, aí você vem aqui, mantém esse cara pressionado e ele muda de canal. Se eu não me engano, ele tem até, se não me engano, até 4 canais distintos, tá? Agora realmente eu não me lembro, eu dei uma olhada nisso. Deixa eu ver se ele tem isso aqui nas especificações dele, pessoal. Eu lembro que na pesquisa eu tinha achado isso em algum lugar, mas enfim. Acho que, se não me falha a memória, galera, se eu estiver falando errado aí, vocês me corrijam aí nos comentários, sem problema. Até porque eu tô sem o dispositivo em mão para poder testar, então posso estar falando alguma besteira aqui agora, não vou confirmar nem cravar isso com vocês. Mas ele tem até 4 canais ali, você consegue ir trocando. Mesmo assim, pessoal, existe uma taxa alta aí de interferência quando você tem vários kits desses no mesmo ambiente, tá? Uma dica que eu dou para vocês, isso tem teste aí, consegue achar isso aí na internet, a galera fazendo esse tipo de teste aí, mantém os transmissores separados, tá? É a mesma coisa, pessoal, de você ter 2 bases de microfones, uma do lado da outra, ou pior ainda, uma em cima da outra, tá? O que vai acontecer? Por mais que eles estejam em frequências separadas, essa proximidade entre as antenas vai fazer com que esse dispositivo, né, esses dispositivos, as antenas, elas comecem a competir entre si. Então uma antena começa a interferir na outra, tá? E um sinal ele vai interferir no outro. Se você tem mais de um dispositivo, e isso é até um ponto nos testes que eu vi na internet a galera fazendo, é o fato do pessoal aglomerar nesses kits para mostrar um do lado do outro, né? E aí começa falha aqui, aí o áudio começa a picotar, e isso realmente é ruim. Ninguém está fazendo investimento para ter uma piora na qualidade, ou para ficar tocando com som picotando no ouvido. Isso é horrível, isso é péssimo, tá? Então, se você tem mais de um dispositivo, né, quer fazer isso, saiba que existe essa possibilidade, e uma das coisas que você possa fazer é separar esses transmissores da melhor maneira. Mantenha um na mesa, mantenha um no palco, sabe? Para tentar minimizar essa questão. Uma outra coisa que você pode se atentar é a quantidade de dispositivos que você vai ter, tá? Quanto menos dispositivos, eu acredito, pelo que eu vi, pelo que eu li, assim, né, tirando uma amostragem em relação aos depoimentos, né, os materiais, os depoimentos que eu consultei, uma média entre 3 e 4 dispositivos costuma ter um funcionamento melhor, tá? Mais do que 5, acho que dificilmente você vai evitar esse tipo de problema em relação à interferência que um próprio dispositivo ele causa no outro. Então, queria botar 10 situações como essa. Cara, eu de verdade não te recomendaria fazer isso não, pelo que eu pude, sem ter o equipamento em mão, testar e poder testar, pelo que eu pude, só apenas de ler. Se você já tem uma quantidade de pessoas demonstrando que isso é algo que é um fato, você, né, dependendo daquilo que você tiver como necessidade, ou você arrisca e tenta tomar esses cuidados que eu falei com você, ou você de repente reavalia isso. Se a tua necessidade é ter tantos dispositivos assim, talvez você tenha que procurar uma outra solução. Agora não, José, a banda lá é Power Trio na igreja. Pô, é Power Trio, cara. Então nada te impede de comprar 3 kits como esse e você separar os dispositivos. Possa ser que você tenha um resultado mais, como é que eu vou dizer, mais agradável, e tem um melhor resultado em relação a isso. Então atenção com isso aí, galera. Bom, pessoal, acho que são essas as considerações, é o que eu tinha para colocar para vocês em relação a esse dispositivo. A galera aí me perguntou muito sobre esse carinha. Eu de verdade estudei, procurei as melhores, todas as questões que envolvem esse dispositivo. Como eu falei para vocês, é uma coisa que depende muito, pessoal,
Por isso a importância da gente estudar, sempre falo isso com vocês, estudem, corram atrás, se informem, é bom, o domínio técnico te ajuda muito, né, entender de frequência, entender de transmissão, vai fazer com que você consiga ler essas informações, ler esse descritivo, ver o que o pessoal está falando na internet. Por exemplo, eu vi a galera falando muito sobre a questão da interferência. Eu vi um caso, um cara falando que não funcionava comigo porque tinha um tablet que controlava a mesa e por algum motivo aquele tablet estava na mesma frequência. Claro que o tablet vai estar na mesma frequência porque ele está no Wi-Fi. O Wi-Fi é 2.4, né? A frequência do Wi-Fi aí é 2.4 GHz e o dispositivo trabalha com 2.4 GHz e muito provavelmente eles estavam, mas ele talvez não se atentou em trocar ali o canal do dispositivo para ver, para tentar fazer com que essa interferência deixasse de acontecer. Eu vi a galera testando vários kits, mas todos juntos, né? Todos ali aglomerados no mesmo lugar. E aí com muita interferência. O equipamento. E aí as pessoas vão tirando as suas conclusões. O equipamento é ruim, o equipamento não presta, é barato, mas não funciona. E galera, não necessariamente, tá? Eu acredito sim que, dependendo da sua realidade, você usando da forma correta, entendendo as características, ele possa ser um bom recurso para você. Mas tudo depende da sua situação e depende de como você vai usar. Se você quer só chegar lá sem o mínimo de critério, plugar e funcionar, com esse dispositivo realmente você não vai conseguir, muito provavelmente, ter um melhor resultado, tá? Tirar o melhor aproveitamento desse dispositivo. O que eu recomendo sinceramente é que assim, que você estude, conheça, e isso vale para qualquer equipamento, para qualquer dispositivo, para qualquer situação. Cara, entenda o seu cenário, conheça, né, tenha uma base sólida de conhecimento, né, avalie, né, o equipamento que você está pretendendo comprar, para que você não faça um investimento que vai te trazer frustração lá na frente. 90% das aquisições nas igrejas, tá? Tô falando isso assim sem exagero, acabam sendo investimentos mal pensados porque não foi levado em consideração isso, as suas necessidades, a base de conhecimento, né, para fazer a melhor escolha, e você acaba comprando. Já é difícil, a igreja tem um capital para poder investir, né, porque são coisas caras. A maioria da galera vai investir nisso aqui porque é uma coisa, né, com preço, de novo, muito acessível, muito barato, mas não vai ter o melhor resultado. Entenda que assim, independe de custo, independe de valor. Tem uma solução barata que pode ser realmente a sua solução para a sua necessidade, mas o fato de você não saber utilizar vai fazer com que não resolva o seu problema, tá? E isso acontece tanto com equipamento barato quanto com equipamento mais caro. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Agora eu conto com vocês aí. Deixa seus comentários, deixa suas perguntas, diz o que você achou. Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o teu like, tá bom? Deixa aí a tua curtida. Se você conhece mais uma galera aí que tá querendo conhecer um pouco mais sobre esse dispositivo, né? Sobre o AirBridge aí da M-Vive, sei lá qual que é a pronúncia. Cara, manda pra galera aí, tá? O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas agradeço aí por vocês que ficaram até o final comigo aí nessa avaliação aí, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau.